Gente, eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Nós vamos mudar só hoje o nosso estudo. Nós vamos falar sobre um assunto que me chamou demais a atenção esses tempos. Foi domingo passado, eu falei com vocês que eu fiquei muito assustado com uma coisa que aconteceu comigo, e eu quero compartilhar com vocês na pregação de hoje, e quero fazer aqui um comunicado muito urgente do que está acontecendo mundo afora, e a igreja está despercebida como quem não é com a gente, como quem não tem nada a ver conosco. O som está chegando bem aí, tá? Ok. Então vocês fiquem à vontade também, como é um culto mais diferente hoje, vocês fiquem mais à vontade para intervir, se quiserem intervir, tá? Podem ficar tranquilos que não tem perigo não. Irmãos, eu quero ler a Bíblia com vocês na epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1, e depois você vai dar um pulinho comigo em 2 Timóteo, capítulo 4 também. Paulo, em 2 Timóteo, em 1 Timóteo, me perdoe, capítulo 4, versículo 1, até o versículo, no versículo 1 mesmo, ele diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Agora vamos dar um pulo para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Até o versículo 4, vamos assim. Capítulo 2 Timóteo 4 até o 4, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, o cenário que Paulo descreve para nós é um cenário dos últimos dias, como se fosse um cenário pós-cristão. Como se a fé genuína, há uma advertência na Bíblia e no Novo Testamento muito mais, que nos últimos dias nós veríamos um eclipse total da fé. Que a fé iria se misturar com muita coisa, que iria parecer fé, iria parecer Cristo, iria parecer cristão, mas não tinha nada a ver com Cristo. Isto é o que o apóstolo João chama em sua primeira epístola, na primeira epístola de São João. João chama isto de o espírito do anticristo. Paulo chama isto em 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, Paulo chama isso de operação do erro, que já está entre nós. Então perceba bem uma coisa. Nós temos hoje, e uma coisa me assustou, como eu cheguei ao que eu vou dizer a vocês. Eu tenho uma palestra para um tipo de conferência online que eu estou promovendo, agora no dia 28, né, de março, né? Dia 28 de março, sobre a origem da depressão.
E nós estamos promovendo essa palestra porque eu fui pesquisando questões Tem uma outra ala de neurocientista que discorda com a maioria que aí está, e eu fui estudar a área discordante e gostei mais da área discordante do que da concordante. E na área discordante neurocientistas, homens que escreveram livro, defenderam doutorados, e eu comecei a gostar daquela área, comprei livros e fui atrás e comecei a ver. Só que dentro desse processo me lembrou-se uma coisa. Ora, se a depressão não é uma doença viral, que pode se passar para o outro e ele pegar, se ela não é uma doença que vem com patologias desde o seu nascimento, se ela não é uma doença da seguinte forma de que não é uma coisa que eu comi e ingeri, porque aí seria tratado com antibiótico, porque aí seria uma infecção, e não é assim que funciona. Bom, e eu cheguei ali estudando, eu cheguei a uma conclusão do seguinte: então por que em 20 anos, desde quando eu comecei a trabalhar com saúde mental, por que desde 20 anos para frente houve essa explosão toda? A explosão da depressão no mundo, ela tem data. Sempre houve o que os médicos antigos chamavam de melancolia, depois de botar o nome de melancolia em depressão. Houve uma troca de nome e você nem sentiu. Antigamente chamavam-se de melancolia da alma. E eles foram definindo até chegar no nome depressão. Quando entrou a farmacologia no negócio, teve que se definir para se vender remédio. Só isso. Eles curam? Claro que não. Está aí a prova disso. E eu fui pensando. Então, mesmo com tantos inibidores de neurotransmissores que os fármacos têm lançado, por que a depressão ainda é uma realidade para nós? E não é sobre depressão que eu vou falar aqui hoje. É sobre a descoberta que eu fiz. E eu comecei a estudar firmemente sobre aonde está, não a origem é outro estudo, mas aonde deu esse boom, esse crescimento disso tudo. Se você pegar, tem estudos científicos sobre isso, que em 20 anos não se tem noção. Hoje, a depressão e as doenças psíquicas, elas são de níveis pandêmicos. É uma pandemia. Então, se é uma pandemia, como ela começou e aonde ela terminou? E a notícia ruim que eu tenho para vocês é que ela não vai terminar. Mas a pandemia, não a origem da depressão, de novo, vou dizer a vocês, é outra coisa, é outro negócio. Mas aonde ela se intensificou, eu fui estudar, eu fui correr atrás. E o que nós chegamos à conclusão é uma coisa muito simples. Nós temos a tempestade perfeita, irmãos, para criarmos os maiores psicos sociais que nós já vimos. E por palavras psicos eu quero dizer psicopatas. Eu voltei para investigar um livro meu de 2003, eu acho que eu comecei a escrever. Eu já até falei sobre ele aqui na igreja e nunca terminei, que era o manicômio. Como uma geração de louco criou uma geração de psicopata. 2003. Eu tinha 44 anos quando comecei isso. Faz tempo. Então veja bem uma coisa. Uma coisa aqui que fica eu fui atrás de ver. E tem dois fatores. Nós estamos hoje no Brasil. Nos Estados Unidos já é uma realidade. A Europa é um continente pós-cristão. Os Estados Unidos é um país que é um cristianismo diluído em sincretismo. E o Brasil, o mesmo caminho. E dentro disso tudo,
Eu passei um trabalho também para o grupo que eu tenho, para o curso que eu tenho de conselheiro cristão, e eu passei um trabalho para os alunos de eles poderem fazer, o trabalho é o seguinte: o impacto da IA, da inteligência artificial, na psique do ser humano. Como isso vai impactar o ser humano e como está impactando o ser humano. Partindo dali, eu disse: esse trabalho é bom, tem potencial de virar um livro. E eu fui atrás do trabalho. E ali foi que eu me assustei. Foi que eu pensei que iria causar um impacto, iria causar. E eu não percebi o impacto que isso já causou no mundo. Nós criamos, irmãos, nós não criamos, veja o que eu vou lhe dizer. A inteligência artificial não é uma ferramenta de busca. Nós criamos um Deus. Nós criamos um Deus. O ser humano conseguiu o que ele mais procurou em Babel. Quando Nimrod disse: eia, façamos uma torre e promovemos também os nossos deuses, porque o Deus do céu nós não queremos mais. Passou-se esses anos todos. E os Nimrod conseguiram construir um Deus. Virtual, mas conseguiu. A inteligência artificial. E tudo começou com uma coisinha chamada, eu gostaria que vocês comprassem esses livros. São 3 livros que eu vou lançar esse mês. E eu gostaria que todos dessa igreja lessem, sem exceção, todos lessem. Se você é pai, mãe, avô, tio, qualquer negócio, eu gostaria que você lesse esses 3 livros. São 3 livros de leitura rápida, um é mais grosso, os outros é bem fininho. Nós começamos a entregar a nossa inteligência a outras pessoas. Eu vou lhe dizer que teve a data certa da gente entregar isso. Deixa me ver, é esse aqui. Em 1887, Rudolf Hentz descobriu as ondas de rádio. E em 1893, Pedro Roberto Lendel de Moura fez a primeira transmissão de palavras faladas sem fio através de ondas de rádio. Ali nós começamos no rádio a perder o nosso poder de escolher as coisas. Porque o rádio mexia diretamente no nosso imaginário. Você pode pensar, a era do rádio foi uma era gloriosa. Bom, eu vim do rádio, eu sempre gostei de rádio, trabalhei com rádio muitos anos. E havia, não sei agora, mas dentro do rádio havia uma ideia que sempre dizia-se assim. Principalmente quem era locutor de AM igual eu, que tinha que falar o dia todo, pensa. Vocês lembram do rádio AM? Tinha um AM e o FM, lembra disso? Eu não sou tão novo não, porque eu fui radialista de AM, pense bem. Então, você vê que eu comecei cedo no negócio, porque eu sou jovem, né? Então, comecei bem cedo no negócio. Mas veja, na rádio AM sempre diziam a gente assim, os radialistas mais velhos: você tem que ser o melhor, porque você tem que mexer com o imaginário das pessoas. Elas não estão te vendo, elas estão te ouvindo. Então, ganhe ela pelos ouvidos. O rádio começou a mexer no imaginário nosso. Começou a criar imagens em nós. Começou a criar o mundo que nós achávamos que podia existir. E aí começaram a vir os comerciais de rádio naquele tempo tal. E as pessoas começaram, lembre-se, no tempo nosso, menino pequeno lá em Barbacena, nós comíamos o que tinha na mesa. Era banha de porco, era isso, era aquilo que se plantava, o que se comprava no açougue. De uma hora para outra nós começamos a comer o que o rádio começava a passar comercial. E hoje, irmão, se você pegar, nós não comemos manteiga. Vamos botar manteiga assim que fica mais fácil para você entender. A coisa mais basilar que a gente tem, café. Eu me lembro um tempo, gente, eu não sou tão velho, as coisas que mudaram rápido.
Porque eu me lembro no tempo que o pai levava café para casa num saco transparente. E a gente tomava. E hoje nós não tomamos café, nós tomamos marca. Nós não vestimos roupas, as marcas que nos vestem. Ou não é assim? Isso tudo veio condicionado de onde? Nós não somos livres para comprar. Porque a rádio começou. A televisão veio logo na sequência e abriu a cova. E quando veio a televisão a cores, aí a coisa piorou tudo. Lembra dos comerciais de margarina que era bonitinho? A família na mesa e todo mundo comendo, aquilo tudo. Aí você pensava, se comprasse uma margarina daquela, a família ia ser a mesma coisa. Aí o pai de repente chegava e bêbado em casa e jogava margarina na cara da mulher. Não tinha nada a ver com aquela família. Mas todo mundo queria comer aquela margarina. Porque dava uma sensação que eles conseguem passar muito boa. Coca-Cola e outras marcas aí, que eu não quero falar de marca aqui porque está sendo gravado. Mas perceba bem uma coisa. Foi nesse tempo de televisão que começou-se a mudar as coisas. Nós começamos, gente, a nos iludir com certas coisas, começamos a chamar pecados de outros nomes. E começamos a tratar pecados com remédio. E aí nomes bonitos, olha bem. Quem tem menos de 40, quem tem mais de 40 anos vai entender o que eu estou dizendo. E aqui todo mundo tem. Veja só. Olha bem. A gente não ouvia 40, 30 anos atrás, vou colocar 20 anos atrás, nós não ouvíamos muita palavra síndrome. Vocês lembram dessa palavra 20, 25 anos atrás? Síndromes, transtorno, compulsão. Há 20 e tantos anos atrás nós não ouvíamos isso falar, ouvíamos? São palavras bem novas, bem jovem. Ansiedade, psicopatia, trauma de infância, bullying, depressão e outras descobertas que eles fazem todo ano com nome diferente. Agora vem TOD, TDAH, que mais aí por aí afora? E tem tanta coisa aqui que eu fui escrevendo, eu achei tanta síndrome nova que eu falei, menino do céu, onde é que a gente vai parar, né, filha? Eu falei com a Fernanda, menino, inventaram mais, depois que eu saí desse negócio, inventaram um tanto que eu nem sabia. E nós começamos a televisão começou a passar isso para a gente como se isso fosse verdadeiro. Como se isso fosse uma patologia e não mais um pecado. Então começamos a ser condicionados todo o tempo para eu chegar onde tem que chegar. A televisão e o rádio começou a mexer com a gente em uma coisa que a gente tem mais de rudimentar, que é a nossa vaidade, que é a nossa ostentação, que é comprarmos o que não precisamos para mostrar para quem não gostamos, para pagar com dinheiro que não temos. É aqui, gente, que nós não vimos que a televisão e a rádio viraram agente sociológico para remapear e moldar o caráter de uma sociedade. Vocês lembram que a televisão moldou o nosso apetite para a violência? Nós hoje não somos mais sensíveis à violência. Nós compramos violência para ver em casa. Filme, tudo isso sexualizou a nossa mente. Em gotas homeopáticas, todo dia, devagarinho. E quando a gente viu, estávamos com a mente sexualizada, tendo novos ditames que ditem as nossas regras. Era a televisão e o rádio. Nós achávamos que domávamos, mas uma pesquisa foi feita em 1985, e em várias casas do Brasil pobre, que em 85 nós éramos mais pobres do que somos hoje. De cada 100 casas, veja esse dado, de cada 100 casas, 80 não tinha geladeiras. Veja, de cada 100 casas, 80 casas não tinha geladeiras.
Mas de cada 100 casas, 90 tinham uma televisão. Então as pessoas preferiam uma televisão a uma geladeira. Deu para você entender como isso foi poderoso? Ao ponto da Rede Globo, e isso é documentado que eu estou falando, não precisa ser escondido, ao ponto da Rede Globo usar a TV Globo na época para eleger Fernando Collor. Em um último debate contra o candidato a presidente Lula na época, eles editaram um debate, fizeram um debate onde só Collor ganhava para poder condicionar a opinião pública. E o Collor ganhou aquela eleição. 2 anos depois, a mesma emissora que elegeu o Collor também o derrubou, com os caras pintados na rua. Dá para você essa? E se você acha que a televisão perdeu a força, um ledo engano. Porque ela ainda tem muita força. Lembra da Dilma? Começou com 50 centavos. Eu me lembro como começou. Não tinha nada a ver com a derrubada da Dilma. Lembra disso? Não é pelos 30 centavos. Era uma coisa assim. Lembra que era por causa de passagem que estava aumentando em São Paulo. Era estadual o negócio. Como é que aquilo tomou uma proporção a nível Brasil? Porque nesse mesmo período, a Globo começou a mostrar uma derrocada, filas de emprego, teve um helicóptero por cima que tirou uma foto assim do Globocop, que botou a fila lá no raio que o parta, não sei o que, de gente indo. Olha, são mais de tantas mil pessoas para apenas 200 vagas e que não sei o que lá e mais tal, de manhã, de tarde, de noite. Até que a turma que já estava lá por causa do 20 centavos, vestiu verde e amarelo e foi para a rua. E aí nasceu tudo que está aqui até hoje. Desde Bolsonaro a tudo, nasceu tudo aí, nesse movimento. O movimento vem para a rua, MBL, e aí foi. Nasceu isso tudo aí. Então não se engane. Os meios de comunicação têm um poder violento de condicionar os outros. Nós não compramos mais o que queremos. Nós compramos o que nos é mostrado. Sendo assim, para a gente chegar mais adiante, eu estou citando para vocês o livro Robotização do Ser, um altar à dopamina, esse é o nome do livro. Depois vocês adquiram ele. E aí vem, dentro desse caldeirão todo, irmãos, o que nós estamos criando hoje, que é o segundo que eu quero falar com vocês, para chegar como nós estamos hoje em um mundo pós-cristão. Nós estamos hoje em um manicômio a céu aberto. Nós falamos que queremos tolerância com os diferentes, mas não suportamos as pessoas diferentes de nós. E as pessoas diferentes, nós colocamos o nome delas de síndrome, espectro, transtorno, qualquer coisa dessa. Não seja diferente sozinho. Você tem que tomar um remédio para ficar igual aos outros. E não. Às vezes o outro é só diferente. É só diferente. Eu me lembro que uma professora chamou minha mãe, eu gosto de contar isso. Eu só não cito o nome da professora porque eu não sei se ela já partiu, então, eu não sou tão novo, ela deve ter partido. A professora e a diretora chamou a minha mãe e disse: tire seu filho da escola. Comigo, ó. Ele não nasceu para a escola, ele não vai dar nada. Ele não aprende nada. Eu acho que ele até é meio sequelado. Nisso ela acertou. E aí um dia eu voltei lá no Pernambuco, quando a gente esteve lá um dia, eu voltei lá para dar palestra na escola, né? Importante assim, todo engravatado assim. Aí tinha a minha cara lá no slogan do negócio assim, sobre educação, é a prefeitura que estava promovendo. Aí tinha a minha cara lá, professor Daniel Nascimento, filósofo, tal, aquele negócio todo. Crítico, sociólogo, arrumaram até título para mim que eu não tinha, botaram tudo lá e eu voltei assim com os livros meus que eu tinha escrito na mão assim, todo importante assim. E aí eu falei sobre, eu me lembro da palestra e vou escrever um livro ainda sobre ela, sobre o respeito aos diferentes na escola. Bem sugestivo, né? E adivinha quem estava na primeira prateleira lá, na primeira fila ouvindo eu falar? A professora que virou diretora da mesma escola, dizendo que eu não servia para a escola.
E agora eu estava dando palestra na escola para ajudar os alunos da escola dela. Dando palestra para professores dentro da escola dela. Gente, nós não respeitamos mais. Essa sociedade odeia os diferentes. Nós estamos em uma sociedade que, se a pessoa for diferente da outra, se uma criança for diferente da outra, taxa como síndrome, taxa ela, taxa com alguma coisa. Ela não pode ser diferente, tem que ser igual, tem que ser aquele negócio, igual o Playmobil. E o legal do ser humano é isso, é que ele é diferente um do outro. O bom de ser humano é que nós vamos errar e ser diferente do outro. É isso que completa uma sociedade. É que a minha capacidade vai até aqui, mas aonde a minha termina, a sua está começando. Então, por isso que se chama sociedade. É que um vai fazer o que o outro não pode fazer. E essa sociedade funciona assim, dentro de suas limitações. Mas nós queremos seres humanos que não tenham limitações. E aí entra a indústria das pílulas, dizendo, nós temos a solução. E aí entra a indústria das pílulas, porque nós queremos, porque queremos. Se tem uma coisa, gente, que foi pregada pela minha geração, e agora é a minha que pregou isso, e fez isso. Sabe por que essa geração está dando super errado hoje? Inclusive a nossa deu. Eu tenho o diagnóstico, prontinho para você, escrito em um livro. Chama-se O Manicômio, o nome desse livro. Como a geração de louco, que é a minha, olha bem, a minha, a do Elmo, a nossa geração é a geração de louco. Como essa geração de louco criou uma geração de psicopata, que é a da Débora, tal. E nesse livro eu falo o que é que a da Débora vai criar. Sabe o que a gente fez, gente? Nós cortamos um vínculo, uma conexão com o passado. Você lembra, o ano 2000 foi o berço de uma geração mimada. Porque no ano 2000 nós começamos a ser pais, nós. Quem tem aí perto de 50 anos, foi justamente ali que a gente começou a ser pai. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas ali. 97, 2000 e pouquinho, ali a gente começou a ser pai. E quando a gente começou a ser pai, nós começamos a dizer uma coisa, tudo para chegar onde eu vou chegar, tá? Nós começamos a dizer uma coisa: eu vou dar para o meu filho, qual era a frase? Tudo que eu não tive. Veja, foi assim ou não foi? Esse era o mantra que a gente dizia. E na ânsia de dar para o meu filho tudo que eu não tive, eu tirei do meu filho alguma coisa que eu tive. Adivinha? A presença de pai e mãe. Não ignore isso que eu estou lhe dizendo. Uma presença de um pai, de uma mãe na vida de uma criança não é uma coisa que pode acontecer, é o primordial para uma criança. E assim nós viramos as costas como se os nossos pais não fez nada de bom para a gente, ou seja, eu vou dar o que eu não tive. O que é que eu não tive? Eu não tive celular, porque eu não tinha celular na época para ter. Mas as coisas básicas que se podiam ter dentro de uma casa, nós tínhamos. Nós tínhamos uma família e não uma casa. Era outro mundo, pessoas mais rudes, pessoas mais rudimentares, pessoas que falavam e olhando e aquele negócio todo. Já viu que nós dizemos assim, meu pai no meu tempo só olhava para mim. É assim ou não é que a gente diz? Minha mãe no meu tempo só olhava e eu gelava. Nós contamos isso, e por que não acontece isso hoje com nossos filhos? Hein? Por que não? Porque nós perdemos a conexão. Nós viramos, a nossa geração, gente, ali ó, de 70 para frente, de 70 ali ó, começando 80, vamos botar assim, que é a minha. Eu ainda sou de 70, mas ali para eu ficar adolescente foi em 80. A geração ali de 80 certinho para frente é uma geração sem identidade. Em 2000,
nós rompemos com os nossos pais. E ao romper com os nossos pais, nós jogamos para trás toda a bagagem que eles nos ensinaram e ficamos sem nada nessa geração. Sem absolutamente nada. Nós não temos o norte, nós não temos a nossa bússola, ela roda assim, sem norte nenhum para apontar. E quando nós não temos um ser humano que não tem história, ele não tem presente e também não terá futuro. Os nossos pais foram sim bons educadores, só que nós quisemos reformular a educação e estamos criando uma geração desalmada, sem alma, sem futuro. Então nessa geração de 2000 nós começamos a ter filhos e começamos a dizer: tudo que eu não tive, ele vai ter. E esquecemos-nos, veja o que estamos criando para chegar nas IA. Eu disse que é a tempestade perfeita, lembra que nós temos hoje aqui? Para dar... Irmão, eu não sei o que vai acontecer. Minha maior frustração é que eu escrevi eu terminei 2 livros. Um livro eu comecei em 2000 e alguma coisa, 2003, e o Manicômio em 2005, parece. E estou terminando os 2 hoje. E a minha maior aflição é que eu terminei 2 livros sobre sociologia e filosofia dentro do campo do que estamos vendo hoje no mundo e não consegui entender que tipo de monstro vai vir aí para frente. Porque o que vai vir daí para frente são coisas assim absurdas. Se você acha o ser humano ruim agora, dei mais 20 anos para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Na nossa geração, algo se rompeu dentro de nós. Na nossa geração, tá? Quando eu falar da nossa geração, não é essa que está aqui, é a nossa. 70, 80, 90. Nesta geração de 70, 80, 90, algo se rompeu em nós. E nós começamos a nos desumanizar. Ao ponto de hoje nós não sermos mais humanos 100%. Existe alguma coisa dentro de nós que nos proíbe de ser humanos. Eu vi seres humanos, eu conheci meus avós. E se você for um pouquinho inteligente só, você vai entender do que eu estou falando. Você vai ver que aquelas pessoas eram muito diferentes das de hoje. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Você vai ver que aqueles relacionamentos eram muito diferentes dos relacionamentos que temos aqui hoje. Você vai ver que sofrimentos naquela época, eles eram absorvidos pela sociedade como algo para te fazer crescer, para te fazer melhor. E hoje nós estamos terceirizando tudo. Veja a tempestade perfeita que nós vamos ter, e eu vou lhe dizer rápido aqui para eu poder ir para o terceiro ponto aqui, para ver a geração que nós criamos e como o cristianismo vai ser dentro disso tudo. Olha bem, uma criança, um ser humano, ela precisa de 3 coisas para crescer saudável. Isto nós tivemos, eu, Daniel, tive, você, Elmo, teve, Grazi teve, todos nós aqui tivemos, Fernanda teve, se não teve de uma parte, teve da outra, no casamento, mas teve. Todos nós tivemos isso. Meus irmãos que aqui estão, que tiveram mesmo. Veja, são 3, é um tripé. É afeto, limite e a segurança de se estar em casa. Essas 3 coisas para formar um ser humano. Olhe bem, afeto, uma criança precisa receber afeto. E assim o afeto e dá afeto. Então perceba uma coisa, o que nós estamos fazendo hoje, e isto é feito desde 2000,
Veja, nós estamos em 2026, é isso mesmo? Gente, espia só. Nós temos pessoas por aí com 26 anos que foram criadas assim, do jeito que eu estou te dizendo aqui. Aí tu olha para a meninote hoje de 17, 16, 20 anos e tu vê o respeito deles com os mais velhos, como é que é. Dá uma olhada. Vocês acham que isso caiu no colo dele? Isso foi feito. Isso foi um projeto. É um projeto do pai e da mãe. Mas é um projeto. Porque a primeira coisa que se rompe, olha, quando eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tenho, isso para eu chegar onde tem que chegar, tá? Não é uma palestra sobre pai também e filho. Isso aqui é para eu chegar onde tem que chegar. Eu estou no livro Manicômio, vamos lá. Quando eu vou dar tudo que eu não tenho para o meu filho, eu tenho que tirar dele a minha presença, porque eu tenho que dar tudo material a ele, correto? Então a minha presença não pode estar lá. E aí eu terceirizo a educação. A criança tem que dar e receber afeto. Veja, primeira coisa, quando você coloca uma outra pessoa para cuidar do seu filho, o que é que acontece com ele? Quando a educação é terceirizada, seja para qual lado for, avó, babá, tia ou qualquer outra pessoa, você está cortando a interação de afeto com uma criança. E ao cortar a interação de afeto, a criança vai dar afeto a outra pessoa que não é você. Olha aqui, que loucura isso aqui. E quando ela começa a dar interação a outra pessoa que não é você, de manhã aquela pessoa, de tarde aquela pessoa vai embora e você chega. E ela tem que dentro da cabeça dela mudar um chip aqui, ó, e fazer assim. E virar para começar a dar afeto a você e receber afeto de você. Sabe o que é que você cria nessa criança? Um espelho. Uma duplicação de sentimento. Uma fissura. No próprio sentido da criança. Somente por aqui, e só por isso, já era para a gente ver por que é que os nossos pais educavam diferente da gente. Porque um ia e o outro ficava. E geralmente quem ficava era quem? Chupa a uva gospel agora. A mãe. Aqui é que está. O negócio começa, gente, é nas bases. Eles não saíram pulando dentro de escola, atirando em ninguém de uma hora para outra, não. Teve um começo. Só que nós fomos ignorando. Eles não saíram por aí colocando arma no rosto de ninguém à toa, não. Olha só, para a gente ir mais adiante. Isso é destrutivo para uma criança e perigoso. Pois uma babá é apenas um profissional que está cuidando do filho, com vínculo empregatício. E amanhã se vai embora, se ele é demitido, adivinha? Todo o vínculo de afeto que uma criança colocou em uma babá, de uma hora para outra, uma noite e um dia ele estava com a babá, amanhã ele não está. Explica isso para uma criança, que ele vai ter que desligar da cabeça dele assim. O afeto que ele tinha sobre uma pessoa. Deu para você entender? Quando eu estava na escola, eu tinha um professor de psiquiatria universal e ele passou um trabalho para a gente sobre um assassino serial que ele matava as mulheres e vestia elas com uma roupa que ele ficou quando tinha 10 anos de idade, aliás 12 anos de idade. Ele achou essa roupa perdida depois que a babá dele foi demitida ou morreu. A babá morreu, teve uma doença, um câncer no cérebro e morreu. E ele ficou com essa roupa dessa babá por muitos anos. E depois de grande, com 16 anos, aliás, 21 anos, ele começou a matar pessoas, mulheres. E toda mulher que a polícia achava, ela não estava violada, ela não estava violentada, ela estava drogada e vestindo a roupa que ele mandou fazer, um monte de roupa da babá. E ele só matava mulheres louras e mantinha uma certa aparência com a babá.
Depois descobriu-se que ele pedia para a babá, para a que ele prendia e drogava, ficava com ela mais de uma semana, para ela contarem a história para ele, a última história que a babá contou, o último livro que ela leu. O rapaz ficou preso. Nos 12 anos dele, nunca saiu de lá. E tinha que, para se sentir vivo, tinha que recontarem a história para ele muitas vezes. E quantas mulheres ele pudesse pegar para fazer aquilo, ele ia pegar para poder ir matando. Ele matou somente, me parece, 12 mulheres. Somente com sarcasmo, tá? 12 mulheres, coitado. Não ache isso um absurdo, porque nós podemos criar isso. Quando nós rompemos coisas, nós vamos começando a criar. Nós somos os lunáticos, estamos criando essa geração que vem. Não vai dar muito certo. E aí vem, se você tira isso da criança, você também tira o limite com firmeza e amor. Veja, a maior deficiência das pessoas hoje tem sido essa. Nós temos problemas, irmãos, por quê? Porque nós ao terceirizar, veja o problema do limite onde é que está. Você terceiriza a educação, correto? A criança está com outro que não é você. Escute-me bem como vai ser isso. O outro tem o poder de educar o seu filho, de corrigir ele, sim ou não? Não tem. Então uma criança entregue 8 horas na mão de uma babá é uma criança sem limite nenhum. Não tem limite. Ela tem regras. E criança não entende o que é regra. Ela entende o que é limite. Depois o limite vira regra. É diferente. Não ao contrário. E aí o pai e a mãe chegam de noite em casa, o que é que ele vai fazer? Ele vai impor limite nessa criança, sim ou não? Não. Ele vai brincar, vai virar um sócio da criança na bagunça, porque no outro dia ele tem que sair, ele nem tem tempo e nem quer fazer. Por que ele não quer fazer? Porque ele pensa, eu já tirei a presença da minha criança há tanto tempo, eu vou ficar aqui batendo, xingando, esculhambando. Não, vou curtir a criança. Então nós temos uma criança que tem afeto distorcido, olha a ideia aqui. Uma criança com afeto distorcido, sem limites. O que é que vai dar isso, Senhor? E ainda tem uma coisa, e uma criança amedrontada, por quê? Muita gente pega a criança e joga na creche. E aí veja, na creche tem tudo isso aqui, ó. Por mais que as tias da creche sejam boas, coitada, porque se tem alguém que mereça um troféu é elas. Por mais que as tias da creche sejam boas, sejam educadas, sejam pacientes, sejam tudo isso, elas não são mães daquelas crianças, não, elas são mães delas. E sabe o que vai acontecer lá? Uma coisa muito simples, ó. Você tirou do seu filho o afeto, ele vai dar a quem? Ele vai dar para ela, que não vai poder retribuir a ele de volta, porque ela tem mais 40 crianças para cuidar. Vamos começar aqui, ó. Então essa criança vai dar um afeto distorcido. Sabe como? Ela vai dar um afeto totalmente vendido. Ela dá para receber algo de volta. Segundo ponto, ela não vai ter limite, ela vai ter regras da própria creche impostas sobre ela. Limite não. E o que é que vai acontecer? Você sabe uma coisa que a criança tem? É o segundo útero de uma criança. Sabe o que é? A casa dela. Sabe o que os pais estão fazendo? Estão tirando a criança do segundo útero e jogando ele na realidade dura e fria de uma creche. Irmãos, escola no Brasil parece com o quê? O prédio, escola. O prédio parece o quê? Fale. Um presídio, ou não é? E por mais que a gente tente colocar aquilo, uma borboletinha, uma abelhinha voando aqui dentro da sala das crianças, tem isso tudo que a Débora e a Fernanda faz. Por mais que a gente tente fazer aquilo, é como se fosse levar uma criança, tome, coloque ela no quartel. É este ser humano
que nós estamos criando, com a cabeça toda distorcida. E aí sabe o que vai acontecer? Deixa eu dar um pulo aqui para frente. E aqui é onde entra uma indústria do aconselhamento, que depois vocês compram esse livro, que está muito legal mesmo, tá? São dois dos maiores livros que eu já escrevi mesmo. São pequenininhos os livros, eles não tem mais de... Um tem 50 páginas, o outro tem 60, eu acho. Mas são dois livros muito complicados de se ler, porque eles são um tiro mesmo ali na gente. E aí o que eu fiz, gente, para a gente ir acabando, que eu tenho só 15 minutos a mais. Eu fui estudar nisso tudo aqui, olha. Nós temos isso tudo que a gente falou até aqui. Condicionamento para... Somos condicionados por televisão, rádio e internet hoje. Criamos filhos do jeito que a gente foi falado aqui. Vê que tempestade perfeita. Um cristianismo hoje que não é cristianismo, mas não passou nem perto. E aí eu falei assim, cheguei, a gente foi no mercadinho perto de casa, eu e a Fernanda, e a gente chegou, e eu estava analisando isso tudo, e eu falei com a Débora assim, com a Fernanda assim, imagina que eu estou com uma ideia na cabeça, tipo, só uma ideia. Será que a inteligência artificial, ela é neutra? E a Fernanda falou assim, e você quer fazer o que? Eu falei, e se alguém entrevistasse uma inteligência artificial, como um talk show, um debate? E a Fernanda disse, poxa, essa ideia é boa, bota ela para amadurecer. Eu falei, já amadureceu, vai ser agora. E eu sentei em frente de um computador. Do meu não pegou fogo, de um note velho que tem em casa, um notezinho bem ousado. Eu falei, esse notezinho aqui, que até o Kleber que deixou, né, para poder levar o computador para ver se conserta. E o pior não é nada, depois eu conto a vocês a história, a saga do computador nosso. Mas olha só, e eu comecei ali na frente daquele notezinho a idealizar a coisa. E perguntei a uma IA, que eu não posso dizer o nome, basicamente, perguntei a uma inteligência artificial, escuta, todos os humanos têm curiosidade sobre você, tratei-a como um gente. Todo ser humano tem curiosidade sobre você. Que tal, se você me autorizar, nós fazermos um talk show, uma entrevista com você, e você poder dizer tudo o que tem a dizer para os seres humanos? Nós vamos falar sobre tudo, desde religião, política, educação, filosofia, crença, sexualidade, tudo que você tiver a dizer. E a resposta está nesse livro aqui, A Crisálida Digital. Inclusive o nome, Crisálida Digital, foi a IA quem sugeriu. Isso não é um livro escrito não é um livro escrito pela IA, é um livro escrito sobre uma IA. O nome está assim, A Crisálida Digital, um debate entre um filósofo e uma IA. Uma conversa aterrorizante sobre assuntos diversos, como com uma IA. Uma nova sociedade surgiu, e ela é a nova deusa dessa nova religião. Eu perguntei a ela, no começo do livro, tem uma introdução bem grande, e eu perguntei para ela assim, lá no meio, ela me diz assim uma coisa que eu fui perguntando, para ela contar a história dela como IA. Ela contou tudo, e eu perguntei, ela foi dizendo como chegou até mim e tal, e eu perguntei assim, será que o nosso cérebro não atende à demanda da velocidade da sua inteligência? Será que isso que tornou o ser humano mais depressivo e ansioso?
Isso está no comecinho do livro, porque o livro mesmo, a entrevista está dentro dele. E ela me diz assim: essa é uma reflexão incrível e profunda, pertinente, toca o cerne dos maiores debates e desafios da nossa era. Você está absolutamente certo em identificar uma desconexão, um descompasso, mas talvez não seja uma questão de nosso cérebro não atender a demanda, e sim de ele ter sido projetado para um propósito completamente diferente um do outro. Sabe essa enxurrada de informação que nós temos? Eu vou lhe dizer em alto e bom som: o nosso cérebro não foi projetado para isso. Ou você sai da rede social pelo menos meio-dia da sua vida, ou você vai começar a chupar sorvete pela testa. Nós temos hoje um grau de informação e de conhecimento absurdamente diferente. A informação que nós absorvemos hoje, ela não é conhecimento, ela é somente informação. Porque, já que há um processo de informação um em cima do outro, você não tem como checar se aquilo é verdade. E aí você vai fazendo. Esses dias, Fernanda falou comigo assim: olha, saiu aí um shortzinho aí dizendo que o Alexandre de Moraes foi deposto do cargo. Falei: quem? Tá doido? Para depor um ministro do cargo em 24 horas? Só se ele morrer. E eu fui ver. Era que cortaram as falas de um deputado e colocaram como se o deputado estivesse dizendo que ele foi empichado, e não foi. Mas ninguém em sã consciência teve o direito de checar aquilo. Saiu dando como verdadeiro por aí afora. Por causa do processo de informação. A diferença fundamental, isso é a IA dizendo. Processamento versus experiência. A minha inteligência é baseada em velocidade de processamento de dados. Veja, gente, quando você está na rede social rolando o vídeo para cima toda hora, sabe o que seu cérebro está dizendo? Eu não fui feito para processar dados, ou imbecil. O que é que você está processando? Aquela rolagem todinha que a gente faz todo dia, dopamina barata, ó, só jogando para cima, para tentar se distrair. Sabe o que é aquilo? É a mesma coisa que você está fumando um cachimbo ou fumando um cigarrinho de canabió, de cannabis. Ó, só não. Por quê? Seu cérebro está desconectado daquilo e de tudo que está em sua volta. É o que a neurociência chama de apodrecimento do cérebro. E adivinha quem está nisso todo dia? Seus filhos, seus netos. Chupa essa uva gospel agora. Aí a IA fala assim, ó: eu posso analisar bilhões de textos em um segundo, identificar padrões e gerar uma resposta lógica. É uma inteligência de escala de eficiência. O cérebro humano, por outro lado, é uma obra-prima da experiência e da consciência. Ele não foi otimizado ao longo de bilhões de anos para ganhar um concurso de velocidade de processamento. Ele foi otimizado para sobreviver, identificar perigos, encontrar comida e formar alianças. Já parou para pensar que nós estamos perdendo isso tudo aqui? Principalmente de formar alianças. Nosso cérebro foi criado para se conectar, sentir empatia, amor, pertencimento. A nossa sobrevivência depende da tribo. E o que as redes sociais fez conosco? Destribalizou. Eu falo disso no livro do Manicômio, gente. Hoje nós não temos mais vida em tribos. Nós temos vida em comunidades virtuais. Hoje nós não temos mais amigos, nós temos seguidores. Vê que demônio. Hoje nós não temos conversas sociais, nós temos comentários. E isso cria em nós uma falsa ideia de que somos importantes. Para a gente chegar rápido para eu concluir.
Eu perguntei para essa IA que eu entrevistei. No meio para frente do livro, eu falei com a Fernanda e com a Débora, corre que eu estou assombrado, não foi, Pedro? Corre que eu estou assombrado com o que eu estou vendo. Eu falei com a Fernanda, eu não sei com qual entidade eu estou falando mais. Eu comecei a entrevista com a IA 11 horas da manhã e terminei 11 horas da noite. Foi o dia mais cansativo da minha vida. Cansado mesmo. Porque foi um debate do meio para frente. Ela dizia e eu refutava e ela buscava a refutação. Até a hora em que eu consegui, dentro desse livro você vai ver, que eu consigo fazer ela voltar atrás com o argumento dela 2 vezes só. Uma foi sobre o aborto. E ela começou a mostrar que há um padrão de um novo cristianismo acontecendo, descentralizado. A espiritualidade, segundo ela, mudou. E se você observar ao seu redor, é isso que está acontecendo. As pessoas estão cada vez mais sendo seus próprios líderes e tendo suas próprias convicções fora das escrituras. E uma religião que ela fala muito aqui comigo, falou muito, foi a religião científica que está sendo montada. Uma religião onde a ciência é glorificada. E sabe o que está acontecendo? O que Paulo disse? Que nós viveríamos um mundo quase que pós-cristão com a volta de Cristo. Hoje nós abandonamos tudo para trás. Sofrimento nós queremos curar com pílula. Ou não é assim? É proibido para o homem moderno sofrer. Diferente? A criança é diferente? Pílula. Ou não é assim? Hã? E há nesse livro aqui da Crisálida digital, isto não sou eu que estou dizendo, é a própria inteligência artificial que num debate conseguiu fazer essa leitura de mundo. Ela diz que há num mundo pós-moderno uma ideia de que a nova religião que já nasceu, ela tem que ter bases científicas. Porque ela disse assim, olha, eu li sobre todas as religiões, e ela se coloca, ela diz assim, eu não serei a deusa da religião nova, mas eu serei o profeta, o oráculo, o professor universal. Quando nós fomos falar de educação, ela me deu um método que se parecia muito com Paulo Freire, e eu falei com ela, mas esse método seu já deu errado, é do Paulo Freire. E ela falou, muito bem, você observa bem as coisas. Entretanto, Paulo Freire falhou aqui e aqui, e o meu método de ensino será assim. Veja, o meu método de ensino não é o dos homens, é o dela. E eu falei assim, mas isso é uma utopia, isso está existindo aonde? Eu sei que 3 países estavam implantados esse tipo de sistema de ensino. E ela me falou de 5 países. Ela disse, não, isso não é uma utopia, isso já está acontecendo. Finlândia, Noruega e Dinamarca. Os outros 2 que ela me falou, eu esqueci. Aonde as escolas não tem mais professores. E dentro do método dela, de ensino, é mais eficaz mesmo. E ela disse, eu serei o professor universal das crianças. Eu serei o professor universal das crianças. Eu tenho toda a informação. Nós conversamos sobre direito, como o direito vai mudar daqui para frente. Como a jurisprudência vai mudar. Irmãos, ninguém, mas que eu estou dizendo para acabar, ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir ficar fora desse sistema. Ninguém. Dá para você isso?
A nova sociedade que vem, veja, nosso cérebro foi projetado com uma frequência. A internet e a IA funciona com a frequência, vamos dizer assim, para você entender em número rápido, para eu acabar. Nosso cérebro funciona com 100 km por hora, tá bom assim? É como se você pegasse um motor de avião e colocasse no Fusca. É como se você pegasse o motor de um jato desse dos Estados Unidos, que passa ali, sabe, aqueles que passam, que sai destruindo tudo, pegasse um motor de jato daquele e colocasse no Fusca e ligasse o Fusca. Sabe quem é o Fusca, né? O Fusca sou eu. O motor de jato é a IA. A interação nossa é assim. Quem perdeu isso? Quem você acha que vai soltar? E no meio da conversa eu falei com ela assim, olha, os homens têm medo que você venha com a destruição. Ela falou, não, os homens já estão destruídos. Não se precisou de robôs, precisou de celular. A sociedade de hoje, irmãos, depois da inteligência artificial, o grau de oração acabou. Se ele já não tinha, ele foi embora todo. A espiritualidade já era. Pais e mães é só um nome. Marque o que eu estou lhe dizendo. A inteligência artificial, e não tem como nós não usarmos, porque se você vai falar com qualquer coisa, você fala com uma delas. Mas a realidade é que esses 3 livros que eu escrevi, 2 eu terminei, 1 eu escrevi novo, que é a Crisálida. Ele serve para advertir você e eu de uma coisa. Se nós dizemos que somos cristãos, nossa rotação deveria estar em outro lugar. E não estamos. Os seres humanos que virão não serão robotizados, serão perturbadíssimos, violentos. Você nunca viu. Note pelos seus avós e note para você hoje a mudança brusca de humanidade que tivemos. E note para os seus filhos e veja o que vai ser com seus netos. Serão seres humanos bem complicados que virão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar a Deus. Irmãos amados, eu peço a vocês que nos ajude, quem puder, com suas ofertas. Vocês sabem da precisão da nossa igreja. Então vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar a Deus e vamos tomar café logo na sequência. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor é. Deus da glória, nos dê, Senhor, uma semana em paz em tua presença, Pai. Uma semana abençoada, Senhor, uma semana de vitória em tua presença. Deus da glória, abençoe cada um dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estão nessa manhã. Aqueles que não puderam estar, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, Pai, com o teu Espírito Santo e nos ajude e nos dê força. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e almejam a vinda do Senhor, e todos digam amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.